um só propósito: dar a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o céu, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Se temos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia! Amém.
Os irmãos podem descer, então, ocupar os seus lugares. Os irmãos podem ficar de pé ainda. Vamos ler um texto da palavra. Irmãos, veja bem o que eu vou falar com vocês. Vocês estão sendo privilegiados, tá bom? Privilegiados mesmo. Vocês estão tendo aqui uma aula de história da igreja, uma riqueza. E se um dos seus filhos está fazendo parte aqui, você é mais privilegiado ainda, porque para eles poderem apresentar isso aqui não foi fácil. Imagino que não tenha sido fácil. E foi tudo contado aqui. A melhor coisa que tem é contar o que aconteceu, a história da igreja que passou aí na década, né, do século XVI, na verdade o século XV para XVI, na história da reforma protestante. Parabéns a todos vocês, tá? Parabéns a Sheila que fez este ensaio, aos todos que aqui apresentaram, independente do que você falou, do que você fez. Eu imagino que foi um esforço muito grande, memorizar, falar, né? E acima de tudo o aprendizado que vocês tiveram, que vocês levem este aprendizado com vocês, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, ainda em cima deste tema, né? Vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis, capítulo 22. A história de Josias. Amém? 2 Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos de idade. E reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, ele estava aí com 26 anos, né? O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral das portas do povo, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o dê na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dê àqueles que fazem obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Dê aos carpinteiros, edificadores, pedreiro, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se ajuntou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Amém? Os irmãos podem sentar. Já foi falado tudo aqui hoje, né? E eu quero fazer apenas uma breve reflexão com vocês. Queridos, antes dessa reforma que aqui foi falado, houve uma outra reforma. E essa outra reforma foi em séculos anteriores. E ela foi promovida por um personagem chamado Josias. Esse Josias que eu estou falando aqui hoje para os irmãos, ele foi bisneto de um rei que vocês já ouviram falar, que foi o rei Ezequias. Ezequias teve um filho que foi Manassés. E Manassés reinou em Jerusalém 55 anos. E o reinado de Manassés, irmãos, foi um dos piores, se não o pior rei de Judá.
ele fez coisas abomináveis ali em Judá, ele trucidou as pessoas, enfim, e ele morreu, e ele teve um filho chamado Amon, que reinou apenas 2 anos, mas logo depois veio Josias. E aqui, irmãos, nós encontramos um marco muito importante, porque Josias, com 8 anos de idade, ele foi colocado como rei ali em Judá. Na realidade, né, era uma criança, mas estava debaixo da tutela de algumas pessoas. E ali ele entrou como rei em Judá, e logo assim que ele tinha os seus 26 anos, ele resolveu fazer algo muito importante. Ele resolveu dar uma reforma no templo. O templo, irmãos, os reis que antecederam, né, Josias, deixaram o templo de lado. Não valorizaram o culto, não valorizaram a liturgia, os rituais daquela época. E agora Josias, ele decide contratar pedreiros, carpinteiros, né, trabalhadores, e havia ali muitas ofertas que foram depositadas ao longo daqueles anos no templo. Então o rei Josias manda que essas ofertas sejam contadas, né? E diz a palavra do Senhor que começou a obra de reparo. Imagine bem uma casa ficar 55 anos sem ser cuidada, sem ser reformada, né? Como ela vai ficando? E ali eles começaram a fazer aquela reforma no templo. E diz aqui a Bíblia que Ilquias, ele disse, né? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Interessante, irmãos, que longe de ser como é hoje, mesmo na época, os irmãos viram aqui a dramatização que os irmãos falaram, mesmo na época de Lutero, o povo não tinha acesso às Escrituras, até mesmo porque a imprensa veio naquele período. Agora vamos pensar nesse período aqui antes de Cristo. O livro da lei era um livro só que se tinha, e este livro, irmãos, estava na casa do Senhor, no templo, só que ele estava perdido. Ele estava perdido. Essa expressão aqui, ó, achei o livro da lei ali, começou-se uma reforma no templo, eles começaram a reformar, eles começaram a tirar as coisas do lugar, e em dado momento, alguém acha ali o livro da lei, e sabe o que eles acharam? Eles acharam foi o livro de Deuteronômio ali. E quando o sacerdote, dito ao sacerdote que foi achado o livro da lei, Ilquias, né, deu o livro a Safã, e ele leu o livro da lei, e olha que privilégio, irmãos, porque este livro que foi achado aqui, foi o livro que originalmente tinha sido escrito pelas mãos de Moisés, foi o livro que Moisés escreveu, não é verdade? Foi o livro original ali que saiu da mão de Moisés, quando escreve o último livro do Pentateuco, que é o livro da lei. Irmãos, e quando eu penso nisso, eu fico imaginando que nós também temos de reencontrar as Escrituras Sagradas. Aqui, esse jogral por último veio aqui e apresentou os 5 solas, e o primeiro que entrou foi esse aqui, somente as Escrituras. E olha, irmãos, a partir daqui, de 2 Reis, capítulo 22, Josias, ele promove uma reforma em Judá. Ele, quando encontra o livro da lei, então o livro é lido diante Josias, porque alguém vai até Josias, conforme está aqui no versículo de número 9, então o escrivão Safá veio ao rei, e disse, né, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e entregaram na mão dos que têm um cargo para começar a obra, mas eu quero te falar uma coisa, também o livro foi achado, o livro da lei, e aí eles leram o livro perante o rei Josias, e quando aquele livro foi lido diante do rei Josias, diz a Bíblia, que aquela palavra trouxe um confronto tão grande sobre o rei Josias, que ele então rasga as suas vestes, não é isso? E ali acontece um avivamento, irmãos, aqui nós temos um avivamento, quando o livro foi achado.
E a partir daqui, meus irmãos, se os irmãos virarem as páginas, vocês vão ver o que o rei Josias fez. Olha o capítulo 23, versículo 1, que diz: então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E agora aqui, quando acaba de ler, e sabe o que eles leram, meus irmãos? Aquele texto de Deuteronômio que fala bênção e maldição. Foi aquele texto que eles leram, as bênçãos e as maldições. Então, quando eles terminam de ler aquilo, então o rei Josias, então, chama aquele povo e faz uma renovação de pacto. Então eles renovam agora ali diante de Deus, renovam o pacto diante do Senhor. Eles pedem perdão pelos pecados, porque eles estavam cometendo coisas abomináveis, como idolatria, como feitiçaria, como tantas outras coisas estavam cometendo. E agora eles pedem perdão a Deus por todos os pecados, porque eles não estavam sendo guiados